Olá, gente. Nesse vídeo eu irei falar sobre a obra clássica mais conhecida obra de Vladimir Nabokov, Lolita. Uma obra que eu tive o prazer de ler recentemente e apesar de não estar na lista dos 12 livros para serem trabalhados em 2025, eu ainda assim fiz questão de fazer uma resenha, né? Eu costumo plasticar os meus livros uma vez lidos, né? Para evitar que a poeira amarele as páginas no decorrer do tempo. É uma prática que eu costumo ter com todos os meus livros, né? Bom, vou começar trazendo aqui o resumo da obra, uma obra interessantíssima, mas antes já faço aqui referências, são 4 grandes referências. Eu tive a obra propriamente dita, foi o último contato que eu tive com a ideia, né, de Lolita, da história de Lolita, mas muito antes eu já tinha tido contato com 4 obras na teledramaturgia e na cinematografia, que eu vou indicar aqui para quem acha interessante o tema, todas obras muito interessantes. Primeiro deles, 2 minisséries brasileiras, uma é a Verdades Secretas, até relativamente recente, Verdades Secretas, de uma qualidade de razoável para bom, diria, uma minissérie interessante, boa, que certamente recebeu inspiração da obra do Nabokov, né, do Lolita, apesar de ter muitas variações, não ser propriamente fiel, né, à obra, tem muitas variantes aí, né. A segunda, um pouco mais apegada à obra, mas também com variações saindo do roteiro, uma obra de excelente qualidade, uma minissérie de excelente qualidade, minissérie brasileira chamada Presença de Anitta. Né? Muito boa essa minissérie, recomendo demais que você assista. Muito boa. Particularmente, eu tenho em alta conta, considero uma das melhores minisséries que o Brasil já produziu. E os outros 2 são filmes diretamente referendados na obra, que são os 2 filmes chamados Lolita, propriamente ditas. Um do Stanley Kubrick, bem antigo esse filme, do Stanley Kubrick começando. E o segundo, um filme que eu considero o melhor para quem quer conhecer propriamente a história de forma fiel, fidedigna, que é o Lolita do diretor Adrian Lyne, né, interpretado pelo Jeremy Irons, né, Humbert é interpretado por esse excelente ator que é o Jeremy Irons. Eu particularmente adoro o Jeremy Irons. Ainda tem a participação da Melanie Griffith. É um filme, considero o mais, assim, de todas essas 4 referências que eu dou, a mais aproximada da obra, né? E vamos, então, falar aqui o que a inteligência artificial resume, fala brevemente aqui da obra, né? Primeiro ele vai começar falando do autor, do Vladimir Nabokov. Né? Nascido em 1899 em São Petersburgo, Nabokov era poliglota e escreveu tanto em russo quanto em inglês. Aliás, essa obra tem muitos pedaços dela que são escritos sem nenhuma tradução em português. Pelo menos nessa edição que eu tenho aqui, da editora Alfaguara, né? Tem muitos trechos que são em francês, pequenos trechos em francês sem tradução. Né? Aí você vai ter que, você que não sabe francês, como eu, que não sei também, tem que ir lá e buscar a tradução, escrever aqui os trechos, né, numa inteligência artificial qualquer. Então tá aqui. O Nabokov, ele que era, inclusive, se não me engano, ele é, digamos, herdeiro aí de uma nobreza que deixou de ter aí, relevância a partir da Revolução de 17, né? Então, ele, digamos, ele era parente, né, de pessoas que tinham uma importância dentro do regime czarista na Rússia. Mas aí ele saiu, né, uma vez havendo a Revolução Republicana, ele saiu e foi para o continente, né, depois para os Estados Unidos. Então tá aqui, ele era poliglota, escreveu tanto em russo quanto em inglês. Além de escritor, foi um entomologista especializado em borboletas, olha que interessante, né? E criador de problemas de xadrez. Era um erudito profundamente, digamos, bem um aristocrata mesmo, Nabokov, né? Fugiu da Revolução Russa, como eu falei, com sua família, viveu na Alemanha, França e depois nos Estados Unidos, onde lecionou literatura. Ele, inclusive, tem uma obra que está na minha lista futuras aquisições, né, uma análise, lições de literatura, onde inclusive ele faz críticas a vários outros literatos, críticas de construtivas a destrutivas, oscilando. Ele tem uma crítica que eu já até tratei aqui no canal em relação ao Dostoiévski, né? E
Enfim, tá aqui. A curiosidade é que ele traduziu Lolita para o russo pessoalmente, temendo que outros não captassem suas nuances. Aliás, algo, digamos, recorrente para os literatos, né? Esse pavor em relação às traduções, né? Você vê, a Clarice Lispector era outra que também tinha um pavor terrível das traduções das obras dela. E Nabokov, para mim, né, é um mestre, pela mesma maneira como eu vi essa tradução aqui para português. Eu considerei essa obra genial, uma forma uma grande maestria com as palavras, com o uso das palavras, com a maneira como ele interage com o leitor. É uma narrativa em primeira pessoa, então ele vai brincar com você que está lendo o tempo todo. Ele vai, às vezes, desafiar você, tripudiar, vai desafiar você moralmente e intelectualmente, né, por muitas vezes. Vai dar referências, inúmeras referências que não necessariamente nós leitores temos que buscar, pesquisar esse tipo de obra que te força, te desafia a estar ali no limite buscando mais conhecimento, porque ele vai estar presumindo que você saiba, né? E eu acho ótimo quando isso acontece, porque justamente nos tira da zona de conforto enquanto leitor. E o Nabokov vai fazer isso o tempo todo, porque além de estar fazendo isso intelectualmente, ele vai estar fazendo isso também no campo moral, porque é uma obra toda construída, estruturada de forma provocativa mesmo, para tentar, digamos assim, colocar as nossas convicções morais em situação de abalo, né? Você ficar sem ter tanta convicção quanto antes, né? Após a leitura de uma obra como essa. Então o contexto aqui, ele fez a tradução pessoalmente para russo. O contexto histórico da obra: Lolita foi escrita entre 1948 e 1953, publicada em 1955. Em plena era pós-Segunda Guerra Mundial. A sociedade americana vivia um momento de conservadorismo moral, repressão sexual e ascensão da cultura de consumo. O Nabokov, como imigrante europeu, usou esse pano de fundo para criticar a superficialidade da cultura americana e explorar tensões entre o velho e o novo mundo. E claro, né, ele como representante, assim, herdeiro de uma nobreza da era czarista, né, digamos um herdeiro indireto aí da nobreza czarista, ele sem dúvida representava o pensamento aristocrático europeu do velho mundo, onde certamente não havia essa sujeição tão forte às valorações morais cristãs. As valorações morais cristãs, elas permeavam com muito mais contundência em cima do plebeu, mesmo na Europa. E os Estados Unidos, na verdade, digamos, é a formação de uma república tipicamente plebeia, né? Justamente se refugiando das antigas aristocracias. Então há esse racha do velho e do novo mundo, e o Nabokov vai viver os seus dias no novo mundo, digamos, um tanto quanto em choque com a sociedade que o cerca, porque ele vai ter as reservas das liberdades morais que ele estava acostumado enquanto aristocrata, se defrontando com uma sociedade tipicamente plebeia, de visão plebeia, de valorações plebeias. E aí ele vai, justamente de forma provocativa, construir uma obra que ponha em confusão a cabeça de quem tem uma visão binária na moral de certo e errado. O resumo da obra: Lolita é narrado por Humbert Humbert, um intelectual europeu de meia idade que se apaixona obsessivamente por Dolores Haze, né, a Lolita, uma menina de 12 anos. Ele se casa com a mãe de Dolores para se aproximar da garota e, após a morte da esposa, embarca com ela numa viagem pelos Estados Unidos marcada por manipulação, abuso e obsessão. A narrativa é construída como uma confissão escrita por Humbert na prisão, misturando lirismo, ironia e perversidade. Nabokov usa um narrador não confiável para desafiar o leitor e distinguir entre a beleza literária e o horror moral. Citações marcantes que ele tirou aqui na obra, né? Vou botar 3 citações aqui. Uma, abre aspas: Lolita, luz da minha vida, labareda em minha carne, minha alma. A abertura do livro, que é poética e perturbadora, revela a intensidade da obsessão de Humbert. Outra citação: tinha sido amor à primeira vista, à última vista, às vistas de todo o sempre. Uma frase que romantiza o desejo doentio, exemplificando o estilo sedutor e manipulador do narrador. E por fim, a última citação aqui é: eu seria hipócrita se dissesse, e o leitor um tolo se acreditasse, que o choque de perder Lolita me havia curado da pedofilia. Fecha
aspas, né? Uma admissão brutal que desmonta qualquer tentativa de redenção do personagem. Então, é um personagem interessantíssimo justamente porque ele, por várias vezes, ele ao mesmo tempo que consegue apresentar uma argumentação em sua defesa, uma argumentação interessantíssima, por outro lado, ele mesmo assume, por vários momentos na obra, o peso da sua própria obsessão, da sua própria culpa. Então ele tem essa dualidade, essa ambiguidade interessantíssima na obra. Além do que é importante dizer, né, que há logo no começo toda digamos, uma contextualização, né, para explicar a origem desse amor não correspondido por Lolita na infância do personagem Humbert Humbert. A infância dele, ele era apaixonado enquanto ele ainda era criança, por uma outra menina, mais ou menos nessa faixa de idade, de 12 anos. E nesse caso, então, um amor que deveria ter sido realizado não fosse o fato da menina morrer de uma doença, morrer muito precocemente de uma doença. E isso ficou, digamos, como um germe no inconsciente do Humbert Humbert, que só foi aflorar muitos anos depois, aquele trauma de perder o amor da vida dele na infância, só veio aflorar muitos anos depois, quando ele tem a oportunidade de conhecer a Lolita, né, que é uma esperança de reviver aquele amor da infância dele. Então ele amadureceu enquanto homem, virou um homem de meia idade, mas o amor dele ainda está preso ao passado, né? Então não deixa de ter um lado trágico também, tudo isso, né? Bom, vamos falar do impacto e do legado. Inicialmente rejeitado por editoras americanas, Lolita foi publicado em Paris, depois nos Estados Unidos, onde causou escândalo e virou best-seller. É bem característico também dos Estados Unidos, né? Você tem uma reação aí polarizada, né? Um escândalo e ao mesmo tempo best-seller. O termo Lolita entrou no vocabulário popular como símbolo de sedução precoce, embora Nabokov tenha criticado essa simplificação. Na obra há até uma definição. O Nabokov ele é muito preciosista, meticuloso, chega a ser assustador a forma como ele consegue descrever sutilezas muito realistas, né? Medidas da menina, gostos, descrições de conduta que são típicos de adolescente. E uma coisa que ele faz descrever o que seria ninfeta, propriamente dito, um termo retirado lá das ninfetas gregas, né? Mas ele, na contextualização dele, ninfeta não é qualquer menina de 12 anos, não é uma pedofilia tal qual se caracteriza, se configura juridicamente ou mesmo moralmente. É uma filia por um determinado tipo de meninas que não representam qualquer menina. Ele vai dar um conjunto de características que envolvem uma espécie de sexualidade precoce, né? Não é qualquer menina de 12 anos que se enquadra no termo ninfeta e que o desperta, né? Como o obsessivo que ele é. A obra foi adaptada para o cinema, como eu falei, Stanley Kubrick, né, em 62, depois por Adrian Lyne também, como eu falei, em 97, ambas com abordagens distintas. Recomendo muito assistir pelo menos essa do Adrian Lyne, apesar de eu adorar o Stanley Kubrick, particularmente eu acho que nessa obra o Adrian Lyne se saiu melhor, né, para produzir um filme a respeito dessa obra. E o filme é realmente muito bom e muito fiel ao livro, muito fiel. Então, nesse sentido, é o melhor filme para quem quer conhecer a obra do Nabokov. Mas, aviso, seja o filme do Stanley Kubrick, seja do Adrian Lyne, ou mesmo as duas minisséries brasileiras que eu indiquei, nada disso vai superar a própria leitura, o contato direto com a obra do Nabokov, porque, como eu disse, existe uma questão que enriquece demais. Algumas pessoas pensam assim, basta ver mais ou menos um filme que a gente já sabe o que está acontecendo no livro. Não é verdade, porque a linguagem no livro te permite fazer uma maneira específica de contar a obra, que o filme não vai poder fazer, porque num filme você não vai botar uma narrativa densa, vai ficar tedioso para quem assiste um filme, além de que vai ficar um filme muito grande. Então, a obra te permite fazer uma análise mais detalhada do estilo do escritor, né? O estilo é fantástico. Como eu falei, o Nabokov, para mim, é um desses raríssimos casos de escritor com uma habilidade ímpar para escrever, de muito sarcástico, brincalhão, e que
Me lembra um pouco até o Machado de Assis nesse sentido, de gostar de deixar armadilhas para o leitor, enigmas para o leitor, usar toda a erudição para transformar o livro dele num quebra-cabeça, né? E uma história também nada ortodoxa, diferente do comum, e, portanto, diria, sim, uma obra incontornável da literatura universal e, portanto, na minha concepção, recomendadíssima. Se você for adquirir o livro, adquira aqui pelo nosso link de associados e você vai estar ajudando o nosso canal. Vou deixar o link aqui embaixo no campo de... Não, nem no campo de descrição, vou deixar no campo de comentários, né? E além do que, antes de finalizar esse vídeo, convidar você a conhecer o trabalho da R4 Informática, que é a parceira do Google na implementação do Google Workspace, e ela vai estar uma empresa para fazer um atendimento personalizado em tempo real para empresas que pretendam organizar melhor o seu conteúdo digital, atender melhor, de forma mais eficiente, o usuário na ponta, né? E ter um desempenho aperfeiçoado no lidar com os próprios, o próprio quadro, né, de funcionários, enfim, recursos humanos. Então, tudo isso se aperfeiçoa profundamente a partir do incremento, né, da contratação desse serviço do Google Workspace intermediado pela R4 Informática. O site deles está disponibilizado aqui no campo de descrição. E por fim é isso, convidar você aí a assistir os próximos vídeos, não perca o próximo vídeo aqui do canal. Fica o convite, um abração, até a próxima.